Então, gente, por que que vocês têm que saber aí com muitos detalhes quais são as suas baixas temporadas e como elas funcionam aí no seu destino? O grande segredo disso, desse atalho para você saber quais são suas baixas temporadas, isso ser um atalho para você vender mais, é porque quando a gente sabe, a gente consegue se planejar. Então vamos supor, 4 meses atrás você já tivesse ficado sabendo que agora ia ter um lockdown. Como que você ia ter se comportado lá 4 meses atrás, sabendo que agora, 22 de março, você não ia poder estar recebendo ninguém na sua pousada? Tenho certeza que você teria mudado as suas estratégias, não? Tanto de gestão quanto de marketing. Você já teria se preparado para esse momento lá atrás e não estaria vivendo ele agora no calor do momento sem saber o que estava acontecendo. Então, gente, você ter esse conhecimento é poder, é um poder de você poder se planejar, poder saber quando você vai ter maiores e menores demandas aí no seu destino, para que você ajuste tanto a sua gestão, porque a gente tem que entender, gente, uma pousada em operação em baixa demanda é completamente diferente de uma pousada em operação em alta demanda. Quantidade de funcionários, extras que às vezes você tem que ter, compras, estoque, tudo isso muda completamente de acordo com a quantidade de pessoas que estão querendo reservar por aí. Então, gente, essa que é a grande verdade. Quando você sabe em quais condições a sua pousada está inserida, em quais condições de temperatura e pressão que o seu ambiente está envolvido, você sabe muito melhor onde você tem que mirar. Vocês bem sabem, né, gente, que as temporadas são aí diferentes em todo o Brasil. Então, o que vale para a galera do Sul, muitas vezes não vale para a galera do Nordeste. O que vale para a galera que quer viajar para praticar algum esporte, como o exemplo do kitesurf, que eu uso bastante, isso também impacta pra caramba. A temporada no Sul é uma, a temporada no Nordeste é outra, então você tem que entender isso daí, tá bom? Eu sempre acabo falando muito do Piauí também, a gente tem essa questão lá no Piauí, tem essa coisa da baixa temporada. Agora, por exemplo, é a época da baixa mais ferrenha por lá, porque é quando geralmente chove mais. Mas ainda tem, né? Tem ano que não chove tanto assim. E aí, o que era baixa talvez não seja baixa, talvez seja uma média. Mas aí que tá, se você tá sabendo como se comportar, você não tá deixando de vender por conta de mudanças climáticas, por conta de mudanças aí na sua pousada, tá? Então, galera, eu acho que agora todo mundo já conseguiu entender um pouquinho mais, tá? Sobre essa questão da baixa temporada. Eu acho que todo mundo aqui sabe sobre que a questão da baixa temporada é aquela época em que a demanda da pousada cai, naturalmente ou então por conta de motivos externos. Então, por exemplo, agora a questão do lockdown forçou uma baixa temporada, mesmo aonde não era. Então, a demanda caiu, claro, porque ou os lugares não estão permitidos de receber, ou estão com muitas restrições que estão deixando as pessoas não querendo viajar para os destinos, ou ainda pela própria insegurança das pessoas. Mas a gente tem que entender que essa fase que a gente está passando é só mais uma fase, tá, gente? Quem se lembra aqui como que estava acontecendo tudo isso ano passado, dia 22 de março de 2020? Pois é, gente, nessa época, no passado, eu estava fazendo as minhas primeiras lives, intensificando para a galera que estava preocupada com a questão do lockdown. Sim, então eu tô desde o ano passado já, tô falando sobre esse assunto aqui. Naquela época, eu confesso que eu não tinha certeza de muitas das coisas que a gente estava sugerindo fazer. A gente estava sugerindo, arriscando, testando para ver o que ia dar, porque a gente não tinha muito o que fazer. Era a única alternativa que a gente tinha naquela época. Então, hoje em dia, a gente já passou por um ano aí que entendeu qual que é a dinâmica do negócio. Já deu para entender como é que vai virar essa questão do Covid nesse ano, já deu para entender como que você tem que se preparar para isso. Tá aí, ó, a Ana que estava aí hoje comigo na live também mostrou para vocês que sabendo se planejar, sabendo exatamente o que fazer, você consegue passar por uma situação como essa com muito menos desespero do que você passou lá atrás. Agora, se você está identificando aí que lá atrás, um ano atrás e agora você estava na mesma vibe, você estava fazendo as mesmas coisas, tá com o mesmo desespero, o mesmo problema para ter hóspedes aí na sua pousada, sinto te informar que tem alguma coisa errada por aí.
Afinal, a gente já passou um ano, a gente já conseguiu entender certas coisas, já conseguiu ver o que funciona, o que não funciona, e por isso que eu tô trazendo isso aqui tudo para vocês, tá, gente? Então, se ano passado a gente estava muito baseado em teorias, agora a gente tá baseado em exemplos práticos e resultados reais. Então, tá mais do que na hora de vocês entenderem que o lockdown não passa de uma baixa temporada, uma queda de demanda, talvez forçada por conta desses fatores externos, mas existe isso mesmo acontecendo agora. Galera, aí com muitas ideias, é isso mesmo, essa que é a ideia para agora. Então, coisas que lá atrás a gente tinha medo de aplicar, deu para entender que se você aplicar agora, você vai começar a ter resultado por aí. E também, né, gente, a gente não pode esquecer que a questão da baixa temporada, agora já pensando, né, vamos supor, o lockdown, depois que ele acabar, pode ser que já seja baixa temporada, ainda seja baixa temporada para alguns destinos, e pode ser também que já seja uma alta temporada para outros. Porém, a gente tem que entender, gente, que a alta e a baixa temporada, elas são também dependentes de condições climáticas. Então, vamos supor, se chove pra caramba numa certa época do ano aí, onde está a sua pousada, eu tenho certeza que a demanda por hospedagens cai também. Ou se você está num destino de praia e quando é inverno faz frio, também deve cair a demanda, porque a galera quer ir pra praia quando tá calor. Também tem a questão, né, as questões esportivas. Então pode ser porque seja uma época num determinado evento esportivo que tem aí na sua cidade, no seu destino, ou então a prática de algum esporte que depende disso. O surf tem muito disso, o kite tem muito disso também. Então essas mudanças, né, de tempo, esportivo ou não, também influenciam e muito nas temporadas por aí. E outra coisa que também a gente não pode esquecer, gente, é que baixa temporada geralmente é aquela época que é fora das férias escolares. Então, o pessoal que tem filhos raramente vai conseguir viajar fora das épocas de férias escolares, que geralmente são julho, dezembro e janeiro. Então, fora dessas épocas, para quem tem filhos e fora de feriados também, acaba se tornando um empecilho, porque as crianças têm que ir para a escola, você não vai deixar de levar o seu filho na escola para viajar. Raras exceções isso acaba acontecendo, tá? Porque tem a questão da presença, tem que estar lá, tem o método, tem que estar sempre os filhos indo lá na escola todo dia. Então, esses impedimentos acabam fazendo com que você tenha que entender que existe uma baixa temporada. E o grande segredo é, como você sabe que ela existe, você começa a tratar ela de maneira diferente. Você tem estratégias diferentes, você vende de maneira diferente, você foca em benefícios diferentes do que você faria quando você tá na alta temporada, que tem demanda de qualquer jeito por aí, né? Réveillon. Réveillon é alta temporada, tem nem que falar, né, gente? Réveillon brasileiro viaja mesmo, tá na praia, então viaja mais ainda. Então, se eu fosse vocês, eu começava a entender com mais seriedade essa necessidade de baixa e alta temporada. E a galera que não tem pousada, vocês também precisam entender isso, galera. Muitas vezes os futuros pousadeiros, vocês conhecem um destino na época de férias, quando vocês mesmos estão de férias. Então vocês vão lá, estão todas as pousadas lotadas, tá tudo aberto, tudo funciona, o clima é lindo, maravilhoso, só que você mesmo como turista nunca visitou o lugar fora das épocas de pico. E aí você tem aquela impressão de que é aquele jeito do ano inteiro, que é aquele movimento o ano inteiro, que tem gente lá no destino o ano inteiro. E a grande verdade é que não é. E aí você já entra na administração da pousada achando que vai ser tudo maravilhoso, que vai tudo funcionar da maneira como você via na alta temporada. E aí cai um balde de água fria na sua cabeça e você acaba entendendo que não é bem por aí. Tem altas e baixas e você tem que saber dançar ou sambar aí o samba da baixa e da alta temporada para conseguir vender mais. E agora, né, gente, eu sei que deve ter muita gente aí, aliás, eu recebi alguns comentários desse tipo falando, poxa, você tá falando isso, mas isso só funciona aí porque funcionava na sua pousada lá no Piauí. Ou então outras pessoas falam, não, mas você tá aí no sul agora, isso só funciona aí no sul porque você tá aí agora.
Primeiro, né, gente, que eu não aplico essas coisas só na minha pousada não, tá? Na minha antiga pousada, na verdade. Eu aplico isso já na pousada de mais de 240 alunos aí pelo Brasil. Então, eu sei muito bem, eu tenho alunos que têm pousada em Alter do Chão, no Ceará, no Piauí, no Maranhão, na Bahia. Eu tenho alunos que têm pousada no Sul, eu tenho alunos que têm pousada na Serra da Cantareira, todas essas serras que vocês podem imaginar. Eu tenho aluno pousadeiro pelo Brasil inteiro. E esses ensinamentos que eu dou aqui para vocês funcionam independente da região que você tá. Porque a baixa temporada é uma realidade para todos. Então não ache que isso é simplesmente alguma coisa aí que vai funcionar só em algum lugar. Funciona em todos os lugares. Outro motivo pelo qual é que, apesar das regiões estarem operando de maneiras diferentes agora, nessa época do lockdown, todo mundo está sofrendo com a queda na demanda, tendo lockdown ou não tendo lockdown na cidade. Então, tudo isso que eu tô falando aqui, gente, vai ajudar vocês a gerarem essa demanda durante uma baixa temporada ou durante uma extensão aí dessa questão do lockdown. E importante também lembrar, tá, gente, que o pessoal aqui, ó, tô vendo aqui uns comentários da galera da casa de temporada também. A mesma coisa vale para vocês. Casa de temporada, hostel, camping, todo mundo não funciona sob demanda? Todo mundo não tem alta e baixa temporada? Então vocês também têm que mudar. As estratégias podem ser um pouco diferentes na hora de aplicar, mas todo mundo tem que entender que essas coisas que eu tô falando aqui se aplicam para o seu negócio também.